Hoje nós vamos falar de levantamentos de samambaias em grades e trilhas Rapelde do PPBio. Bom, samambaias são um bom grupo para usar em monitoramentos, porque elas têm pouca limitação de dispersão, então tem ampla distribuição na Amazônia. Além disso, elas são bastante sensíveis às condições ambientais, de luz, de solo, de água, e por isso são boas indicadoras dessas condições ou de mudanças delas. Além disso, elas são bem mais fáceis de identificar que a maioria das angiospermas, as plantas com flores, pois você pode identificar também indivíduos que não estão férteis. As grades e módulos Rapelde são um sistema de trilhas e parcelas padronizados e permanentes. Aqui nesse mapa nós podemos ver que as trilhas estão distanciadas 1 km entre si. Cada linha dessas representa uma trilha. As trilhas normalmente têm 5 km de comprimento. As parcelas estão distribuídas ao longo da trilha de forma regular e distanciadas entre si também por 1 km, começando a 500 metros do início da trilha. As parcelas do Rapelde não têm uma forma fixa, elas seguem a curva de nível do terreno. A linha central da parcela é delimitada por segmentos retos de 10 metros e são 25 segmentos conectados até completar 250 metros. Essa parcela se inicia a 10 metros de distância da trilha. Todas as medidas de posição dentro da parcela devem ser feitas com relação à linha central, que é essa demarcada pelos piquetes numerados, e não com relação à linha que fica do lado direito e que demarca o corredor usado para o deslocamento dos pesquisadores. Quando você for para campo, é importante levar um mapa com a localização das trilhas e das parcelas, e também um mapa com o desenho da parcela, porque em alguns casos as parcelas não são contínuas e podem haver descontinuidades que você precisa saber onde estão. Isso você vai precisar conferir no site do PPBio. A largura da faixa que é amostrada na parcela depende de qual é o tipo de organismo que você está estudando. Para as plantas pequenas, inclusive as samambaias, a faixa amostrada é de 2 metros de largura e ela é contada a partir da linha central para o lado esquerdo da parcela, quando você olha ela a partir do início. Tome cuidado ao andar nessa faixa para não perturbar, porque outros pesquisadores vão estar estudando outros organismos pequenos e sensíveis. Antes de ir para o campo, verifique que você tem todas as planilhas de anotação que você vai precisar. Elas incluem a planilha de dados e a planilha de metadados. A planilha de metadados vai descrever as informações sobre o tempo, a localidade e a equipe que está fazendo o levantamento. E você pode encontrar no site. A planilha de dados vai ser usada para registrar as informações sobre os organismos que você está mostrando e também você pode encontrar o modelo no site. Antes de ir para o campo, você também deve preparar o material que vai ser necessário, que inclui material de anotação, a prancheta com as planilhas, lápis, borracha, apontador, uma caneta de marcação permanente, uma régua pequena, até 30 centímetros, ou uma trena pequena de mão, uma trena de pelo menos 15 ou 20 metros, as varinhas para medição de cobertura. Essas varinhas elas têm 2 milímetros de diâmetro, 1 metro de altura e elas são feitas de metal. Uma coisa útil de providenciar é um tubo de PVC fechado de um dos lados que você usa para colocar as varinhas e evitar que elas se amassem. Fita crepe para marcar as plantas, uma tesoura de poda, saco plástico grande e grosso para as coletas,
e sacos plásticos menores para as plantas mais delicadas. O guia de identificação de samambaias da Amazônia Central e um álbum que você vai montar com coletas que vão servir de referência para o seu estudo, organizadas dessa forma. Também é importante ter uma vara de 2 metros de comprimento, feita de algum material leve e resistente que você vai usar para delimitar a área de amostragem da parcela. Antes de começar a amostragem das parcelas, é importante se familiarizar com as espécies que ocorrem na sua região. Para isso, é recomendado fazer uma caminhada ao longo de pelo menos uma trilha de 5 quilômetros e coletar amostras das espécies que você encontrar. Normalmente, um dia de caminhada é suficiente para conhecer as espécies mais comuns. As espécies, os indivíduos que você coletar, você vai montar em um álbum que vai servir de referência. Para montar o álbum, você vai fixar a planta que você coletou em um papel A4 branco com fita adesiva, tendo cuidado de ter pelo menos parte da folha com a face superior voltada para cima e uma parte com a face inferior voltada para cima. Também é importante que você tenha amostras das fases jovens da planta, além das fases adultas, para poder conhecer a planta ao longo de todo o seu desenvolvimento. Essa folha que você terminou de montar, você vai colocar entre folhas de jornal e colocar para secar dentro de uma prensa, em estufa ou ar-condicionado, até que fique bem seco, para você poder guardar dentro do álbum. O álbum que você vai usar é uma pasta de arquivo com folhas de plástico para colocar as folhas com as coletas dentro. Depois que as coletas estiverem secas, você vai guardar dentro do álbum. E vai tentar identificar todas as amostras. Aquelas que você não puder identificar definitivamente, você vai atribuir um nome de morfotipo. As novas espécies que você encontrar durante o levantamento vão ser novamente acrescentadas ao álbum. Não é necessário que você tenha as identificações definitivas antes de começar o levantamento, apenas que você tenha nomes para os morfotipos. Para identificar as plantas, você pode usar o guia de samambaias feito para uma região da Amazônia Central. Esse guia vai permitir que você identifique a maior parte das espécies com distribuição ampla e também, muitas vezes, chegar até gênero. Para as espécies que você não pode identificar com esse guia, nós sugerimos que você colete amostras e envie para o Instituto de Botânica de São Paulo, que atualmente é o lugar que tem as pessoas que são mais familiarizadas com as pteridófitas da Amazônia. Mas também você precisa coletar duplicatas, outras amostras da mesma espécie, para ter registros nos herbários locais. As espécies também podem ser identificadas usando o guia interativo, baseado no mesmo guia de samambaias, que é disponível através do link no portal do PPBio. Bom, agora nós estamos prontos para começar o nosso levantamento. E embora a gente pode trabalhar sozinho para fazer a amostragem, é muito mais seguro, muito mais eficiente trabalhar em uma dupla. Vamos para o campo?